Bom, pessoal, vamos começar agora a conversar a respeito do crime de infanticídio, que está previsto no artigo 123 do Código Penal, que diz: matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. A pena é de detenção de 2 a 6 anos. Bom, mais uma vez, o objeto jurídico aqui é a vida humana, né? E o infanticídio é um tipo de homicídio em que vale a aplicação daquele princípio da especialidade que vocês já conhecem, né? Vem a norma específica, que no caso é o 123, em vez de aplicarmos o 121, que é um homicídio de uma forma mais geral, aplicamos esse tipo de homicídio específico, que é o crime de infanticídio. Porque o infanticídio é um homicídio praticado pela genitora contra o próprio filho, desde que ela esteja influenciada pelo estado puerperal e que isso seja durante ou logo após o parto. Então, aqui é como se nós tivéssemos, nós temos uma forma especial de homicídio, uma forma privilegiada de homicídio, porque nós temos uma pena menor do que aquela prevista na modalidade do caput do artigo 121, né? E é considerado em face dos sintomas fisiopsicológicos da gestante, né? Então, aqui o sujeito do crime é um crime próprio, né? Porque é um crime que só pode ser cometido se for pela mãe, parturiente, né? Ou se parturiente significa logo após o parto, né? Durante ou logo após o parto, e desde que ela esteja sob a influência do estado puerperal. E aí eu coloquei uma pergunta para vocês: é possível coautoria ou participação nesse crime de infanticídio, que, como vocês viram, é um crime próprio? É possível ter a coautoria, a participação, enfim, concurso de agentes? Bom, a maioria da doutrina entende que é possível, né, a coautoria e a participação fundada lá no artigo 30 do Código Penal, né? Apesar de termos opiniões em sentido contrário, que alegam que o estado puerperal é, na verdade, uma condição personalíssima e, por isso, não abrangeria a descrição do artigo 30, nós temos doutrinadores que reconhecem a comunicabilidade dessa elementar, né, que é mãe matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Então, nós temos algumas situações, né, se você entender, você seguir esse entendimento, você analisar esse entendimento de que é possível a coautoria e participação, nós temos 3 situações aqui que são bem interessantes para analisarmos. Nós temos a primeira situação em que a parturiente e o médico executam o núcleo matar o neonato, né? Juntos, né? Nessa primeira situação, os dois vão ser considerados coautores de infanticídio, né? Essa é a conclusão que a gente extrai da leitura do artigo 129 e 30 do Código Penal. Já nessa segunda situação, nós temos a parturiente, auxiliada pelo médico, sozinha executa o verbo matar. Ela tem apenas o mero auxílio do médico, é ela quem executa o verbo matar. Então, a parturiente vai responder, né, pelo crime de infanticídio e o médico vai responder como partícipe, né, do crime de infanticídio. Então, ambos vão responder por infanticídio. Ela como autora, o médico como partícipe de infanticídio. Na terceira situação, a gente tem o médico induzido pela parturiente, isolado, né, sozinho, executa a ação de matar. Aí nós temos uma divergência grande na doutrina, né? Porque o médico, ele está fomentado pela parturiente, mas é o único executor, né? Então, desperta, na grande parte da doutrina, a tese de que ambos devem responder pelo crime de homicídio.
né, a gestante na condição de partícipe do crime de homicídio, né? Se a mãe, agora contudo, se ficar percebido que a mãe mata a criança, ela responde por um delito menos grave, né, que é o infanticídio. E se ela induz ou instiga terceiro a executar a morte desse nascente, do neonato, ela responde por um delito mais grave, né, em coautoria no homicídio. Então, alguns entendem que a parturiente e o médico vão responder, como o Damásio entende, né, por infanticídio. Para outros, o médico responde por homicídio e a parturiente por infanticídio. Então, a doutrina diverge muito a respeito disso. O sujeito passivo, dessa terceira situação, né, há muita divergência. O sujeito passivo é o ser humano durante ou logo após o parto, né? Que a gente chama da criança nascente ou recém-nascida. E o erro quanto à pessoa não isenta o agente de pena, como vocês sabem, né? Por exemplo, a mãe, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, pensando ser o seu filho, né, que é a chamada vítima virtual, ela acaba por engano matando um filho alheio, que é a chamada vítima real. Ela vai responder pelo quê? Pelo crime de infanticídio. Ela vai responder como se ela tivesse atingido que mais? A conduta, né? Nós temos uma circunstância temporal que é logo após o parto, uma circunstância de tempo, né? Logo após o parto ou durante o parto. É um elemento normativo constitutivo do tipo penal. Então, portanto, se for antes do parto, a morte do feto será o crime de aborto, né? E se não for logo após o parto, o crime vai ser de homicídio, né? Então, esse logo após não tem na doutrina uma unanimidade, não tem no código qual é esse intervalo de tempo, né? Mas nós temos julgados no sentido de que esse intervalo de tempo, né, o logo após, compreende todo o período de estado puerperal da mulher, né? Circunstância que vai ter que ser analisada pelos peritos, médicos, em cada caso concreto. Outra coisa, para a caracterização do infanticídio, não basta que a mãe mate o filho logo após o parto, né? Necessita que ela faça isso sob a influência do estado puerperal, né? Então tem que ter uma relação de causa e efeito entre o estado da mãe, o estado puerperal e o crime, né? Porque esse estado puerperal nem sempre produz perturbações psíquicas na parturiente, né? O Nutt, ele coloca muito bem que durante esse estado puerperal é o estado que envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre, né? E que diante disso existem profundas alterações psíquicas e físicas, né? Que em algumas mulheres chegam a deixar a mãe transtornada, né? Deixa a mulher sem plenas condições de entender o que está fazendo. É inclusive considerada uma hipótese de semi-imputabilidade, né? Que aí veio para a criação desse tipo especial que é o infanticídio. Então, o puerpério é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às suas condições normais de quando ela não estava grávida, né? Condições de pré-gravidez. Então, tem que ter essa relação causa e efeito, certo? Nós temos aqui que, dependendo, inclusive, do grau de desequilíbrio fisiopsíquico oriundo do parto, a gestante pode até ser considerada portadora de doença ou perturbação da saúde mental. E aí se aplica a ela as disposições do artigo 26 do caput ou do parágrafo único do 26 do Código Penal,
caso a mulher, em razão dessa causa biológica, seja retirada total ou parcialmente a capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Quanto à voluntariedade, nós temos que é um crime doloso, não existe previsão de infanticídio na modalidade culposa, e tanto se admite o dolo direto, quanto se admite o dolo eventual, certo? Então, ele é punido a título de dolo, somente de dolo, com a conduta consciente, né, consistente na vontade, consciente de matar o próprio filho, né? Professora, mas e se houver uma modalidade culposa, né? Já que o crime de infanticídio não prevê a modalidade culposa, então não existe infanticídio culposo. Mas e se no caso concreto, né, houver uma modalidade culposa, né? Qual seria a consequência para a mãe que, sob influência do estado puerperal, imprudentemente mata o filho recém-nascido, né? Como, por exemplo, em virtude desse estado puerperal, ela se torna negligente, né? E acaba, por exemplo, intencionalmente, mas por negligência, matando o próprio filho, deixando de alimentar, etc., até que a criança morra. Tem uma corrente que entende que o fato é atípico, né? Se a mulher está desequilibrada psiquicamente, né? Mas a maioria da doutrina entende que, independentemente do momento, se a mãe atua por imprudência, negligência ou imperícia, independentemente do momento, ela comete o crime de homicídio culposo, certo? Então, matar alguém culposamente que nasce ou que está nascendo vivo tipifica o crime de homicídio culposo, né? Se acontece na época do estado puerperal da gestante, né? Também, se é culposo, não cai aqui no crime de infanticídio, cai no seria o crime de homicídio. Então, é muito divergente também em relação a isso. Mas o que é importante que vocês lembrem é que não é considerado a existência de crime de infanticídio culposo, tá? Agora, só mais uma coisa aqui também, caso tenha surgido a dúvida na cabeça de alguém. Se a mãe está sob influência de estado puerperal, ok, mata o filho, recém-nascido ou logo após o parto, ela comete o crime de infanticídio. Beleza. Mas e se já é uma criança, digamos, de 2 anos de idade, 3 anos de idade, e a mãe é desidiosa, né? Desidiosa, e mata o filho de tenra idade, né? Deixando de alimentá-lo. Ela é desidiosa, deixa de alimentá-lo. Ela comete o crime de homicídio doloso, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para o infanticídio especificamente. Infanticídio é um crime material, né? Ele só se consuma com a morte do nascente ou do recém-nascido. Como é um delito plurissubsistente, ou seja, você consegue fracionar o intercrimes em várias etapas, é possível perfeitamente a tentativa. E a ação penal é pública e incondicionada, certo? Então, é um crime de ação penal pública incondicionada.